meus amados e amada. Mais uma vez estamos aqui no nosso podcast A Voz do Reino. É um prazer ter você aí do outro lado. Mas antes da gente começar, eu vou estar já pedindo para vocês. Curte, dá um like, compartilha, para que Para que este programa, a plataforma entenda que a voz do reino precisa ser levada, ser veiculada a pessoas que necessitam da palavra do Senhor Jesus Cristo. Amém? Aqui quem fala é a missionária Leila, para quem não conhece. Estou aqui com a ilustre presença do pastor Alex. Amém? Antes da gente começar, eu gostaria que o pastor Alex se apresentasse, pastor. Para mim também é motivo de muita alegria poder estar fazendo parte dessa, vamos dizer, uma programação Voz do Reino, ao qual está alcançando tantas vidas, tantas almas, a gente tem certeza disso. E sou pastor Alex, congrego na Manancial de Águas Vivas. Está aqui comigo a digníssima esposa, pastora Daiane. E para nós, como disse, é mais um momento de alegria, não só está fazendo parte aqui de alcançando vidas, mas também está diante de amigos, missionária Leila, nossa missionária Rosana, que está aqui conosco também, e que Deus possa abençoar e continuar trabalhando e usando esse canal como um canal de bênção para a vida de pessoas. Amém. É um prazer muito grande ter aqui o pastor Alex. Ele era da congregação onde eu estava, onde eu fiquei anos e anos e anos. E foi lá que eu comecei a conhecer a pessoa, o intercessor que o pastor é. Hoje nós vamos falar sobre intercessão e conversão. Qual é a dúvida que você tem? Qual é a pergunta que ninguém ainda te fez ou te respondeu? Lance a sua pergunta aqui para nós. A Voz do Reino Podcast. Entra lá, dá seu like, dá sua curtida. Antes da gente começar esse bate-bola, pastor, eu vou ler uma passagem aqui na Bíblia que fala. 1 Timóteo 2. Porque há um só Deus, um só mediador entre Deus, os homens, e que é Jesus Cristo. Aleluia, grande Deus. A Bíblia também ela nos fala de um homem chamado Moisés. Moisés, ele foi um exemplo de intercessor. Moisés intercedeu por um povo, só que a Bíblia também ela nos ensina, para ser um verdadeiro intercessor, tem que aprender primeiro a amar. E é debaixo dessa pergunta que eu lanço a primeira pergunta para o nosso pastor. Pastor, o que é interceder e como pode ajudar na conversão? Missionária Leila, a gente está debaixo de um tema e debaixo, vamos dizer, de uma coisa que hoje a Bíblia nos diz que o amor de muitos esfriaria. Só que hoje, se você for parar para pensar em intercessão, e mediante a intercessão vem a conversão, a gente está diante de um tema, de um dilema, de que talvez muitas pessoas elas deixam de interceder porque elas acabam tendo medo de lutas, medo de provas, medo de enfrentar dificuldades, porque há na cabeça que quando eu começo a interceder, a luta vai vir, a dificuldade vai vir, mas nós entendemos que quando nós estendemos as mãos para Cristo, a luta já veio, a dificuldade já veio. E debaixo dessa pergunta, a intercessão é um ato de mediar ou de rogar a favor de alguém. O termo derivado do latim intercedere, que significa colocar-se à frente. Então, quando eu começo a interceder por alguém, é como se eu estivesse me colocando na frente daquela situação. É como se eu estivesse me colocando da frente da circunstância. Então, talvez as pessoas deixam de interceder porque talvez tem medo da luta, medo da dificuldade, medo da afronta. Eu tenho algo comigo que eu carrego
não sei se está certo ou se está errado, mas é algo que eu carrego comigo. A salvação individual, mas eu aprendi que a oração, a intercessão, ela encaminha as pessoas para aquilo que Deus tem preparado para as vidas dela. Então, você falou de homens, Moisés, tem bastante homens de Deus que foram alguém que Deus levantou para interceder. Só que você disse uma palavra que foi chave. Não adianta eu interceder diante de uma situação se eu não amo aquilo que eu estou fazendo. Se eu não amo através da minha vida e eu ser um instrumento de Deus para que almas possam se achegar aos pés de Jesus e eu entender que eu estou orando e eu tenho a certeza que Deus vai alcançar e a vitória vai chegar. A gente sempre diz assim, a gente que é linha de frente de igreja, a gente que ora por pessoas, se eu não tiver fé que eu vou pôr a mão, vou orar e as coisas vão acontecer, não adianta eu estar na frente. Então você vê que grandes homens de Deus, como você citou Moisés, ou como você vai ver que tem Abraão, que intercedeu no Sodoma e Gomorra por Ló. Você vai ver que Salomão também, na hora de levantar o templo, ele intercedeu. Então foram homens que se levantaram para interceder diante do povo. Por mais que Deus dizia assim, como disse para Moisés, que iria matar o povo, porque o povo se rebelava, porque quando Moisés estava no monte, o povo fez um bezerro de ouro, Arão vai pegar os pingentes, mas você vê que aquele que tem amor, ele não quer ver a morte daquele que está ao lado, mas ele quer interceder para que a vida venha alcançar. Então, a intercessão hoje, se a gente parar para pensar, muitas almas estão padecendo porque está faltando a intercessão, está faltando a gente se levantar e como uma igreja, se a gente vai ver também lá em Atos 12, que Pedro estava preso e foi morto Tiago a fio da espada, irmão de João. Você vê que a igreja se levanta para orar. É um grande exército, então se a gente se prontificar em uma só pensamento, em uma só comunhão, eu tenho a certeza que o céu se move, o céu se move a favor, o inferno estremece, a potestade cai por terra, a cura chega, o milagre chega, a vitória chega. Mas é que hoje em dia se você falar assim, antigamente, no começo da minha conversão, Deus sempre levantava pessoas para interceder pela gente. Então, assim, hoje, você não vê as pessoas falar assim, estou passando uma dificuldade, mas ninguém pega na tua mão e fala assim, vamos fazer uma campanha de oração com você no mundo? Você levantar junto com você, né? E o engraçado pastor, que eu já vi várias pessoas falando assim, eu não vou entrar na guerra dela não, porque eu não quero luta para mim. Vou pegar a prova com a mão. Então, esse que é o problema de um grande dilema hoje. Então, eu sempre digo assim, há momentos que a gente não tem noção de, vamos dizer, dentro da igreja, porque se eu não amar os que estão dentro, como é que eu vou amar os que estão fora? Talvez a gente quer ajudar as pessoas de fora, mas nós não conseguimos ajudar as pessoas que estão de dentro. Então, assim, às vezes tem pessoas que estão sentadas do nosso lado, prestes a morrer, e a gente não temos a coragem de estender a mão e dizer, não vou deixar você morrer, mas vou interceder por você como um líder e vou te levar no caminho que é para te levar, que é o caminho da salvação, para te colocar de pé. Então, assim, a gente começa a entender que eu acho que muitas coisas estariam melhores se a igreja entendesse o poder que ela tem através da intercessão e de uma oração. Verdade mesmo. Estamos aqui também com a missionária Rosane. Missionária Rosane. Boa noite a todos, a paz do Senhor a todos, né? Como a missionária Leila já falou, estamos aqui com o pastor Alex, vai estar abordando sobre o assunto, né? De conversão e intercessão. E eu quero fazer uma pergunta já para o pastor, amém? A pergunta é, devo interceder por alguém que não queira se converter? Olha, forte. Missionária Rosane, aí vai cair no dilema que a nossa missionária Leila acabou de falar. Qual o tamanho do amor? Eita Deus. O amor não só... Porque talvez a gente ama tantas coisas, mas será que o amor maior nosso, a gente dá prioridade para tantas coisas? A gente dá prioridades em estar em destaque, em cartazes, mas no anonimato. Porque se você parar para pensar, talvez se fosse nos dias de hoje, na geração de hoje, os grandes homens de Deus que foram os monarcas da Bíblia,
Moisés, Abraão. Se você parar para pensar, ó, Moisés estava lá no monte orando. Ló, ele se bandeou para aquilo que o olho dele encheu. Talvez se fosse eu ou se fosse na geração que nós estamos hoje, será que eles intercederiam por Deus para que não fizesse o que era para ser feito, porque a vontade de Deus era? Mas o amor é maior. Aleluia. O amor no coração tem que ser maior. A gente tem que ter amor às almas. Verdade. Por quê? Porque o preço é pago. Só que aquilo que Deus vai fazer diante daquela vida é muito maior. E bem verdade é que a gente está... Eu mesmo, nossa, quantas e quantas pessoas que eu oro, e parece assim que a gente está orando, parece que a pessoa piora mais, mas é mentira do inimigo, né? Que a gente sabe que nossas orações chegam até o céu, né? E cansa. Se a gente falar que não cansa, você está orando para aquela pessoa do coração duro, né? É até mentira, porque cansa. Eu canso de orar. Mas logo, quando eu canso, o Espírito Santo chega até em mim e fala, continua, porque quem faz a obra sou eu. Então, nós temos que continuar orando. Por mais que a pessoa tenha aquele coração duro, por mais que a pessoa fala que não quer, que não vai. Eu tenho caso de irmão, de família, que falou, eu amo a Deus, amo Jesus, só que eu não vou para a igreja por causa disso, por causa daquilo. Então, chega um momento, uma hora que a gente até cansa, mas a gente não desiste. Por quê? Porque nós sabemos que nós não podemos nada. É só Deus que pode fazer. Mas aí entra numa coisa que, na minha casa, só eu que sirvo a Deus. Só que assim, eu não posso sentar em cima de uma salvação ao qual eu tenho buscado, porque a salvação é buscada todo dia. Uma vez salvo, sempre salvo não existe. Verdade. Então, o céu que a gente vai morar, a porta ainda é estreita. Só que assim, a gente paga um preço, e eu creio, porque não adianta eu ler o versículo, vai dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor, mas se eu não pagar um preço diante disso. Verdade. Então, você falou diante de um cansaço. Às vezes a gente ora, e eu oro pela minha família, vou usar o exemplo, porque a gente tem que pregar aquilo que a gente vive. Verdade. Então, assim, eu pago um preço diante da minha casa, mas talvez pareça que nada vai acontecer, nada está acontecendo. Só que eu sempre digo para Deus, do que adianta eu herdar a salvação e a minha casa está do jeito que está? A minha casa que eu falo é a minha parentela, porque graças a Deus que a minha esposa serve a Deus, meus filhos servem a Deus, então eu e minha casa servimos ao Senhor, porque a partir do momento que a gente casa, a minha família é eles. Só que a minha parentela, eu quero que herde, sente na cadeira, herde o reino dos céus. Aí seria um egoísmo da minha parte, igual você falou, intercederia para alguém que você não conhece? Quando eu entendo que o que é buscar reino, o que é salvação, o que é se alegrar, porque se você pensar hoje, a alma se rende aos pés do Senhor e talvez a igreja não se alegra por isso. Verdade. Nossa, falou tudo. Verdade. A alma se rende aos pés do Pai e você vai ver que o céu faz festa, mas a terra parece que está triste porque a alma se rendeu. É até triste de ver isso, né? Então, assim, eu tenho que me alegrar, não porque pregar melhor, louvar, não, eu tenho que me alegrar porque eu falei uma palavra simples, mas alcançou a vida, porque é a palavra que tem poder para isso. A gente não tem poder para convencer ninguém, senão eu teria convencido a minha casa para adorar a Deus. Mas eu conheço uma palavra que me alcançou e vai alcançar também a minha casa, a minha família, e quanto mais a gente busca, mais o Senhor ele faz a favor de nós. A luta é grande, a dificuldade é grande, o cansaço é grande, Nossa, mas o Senhor renova nossas forças, porque o propósito é muito maior do que aquilo que a gente passa. verdade. Tanto é que o maior intercessor, a Bíblia fala, que é o nosso Jesus Cristo. Jesus Cristo, nos últimos instantes dele, ele falou o quê? Pai, perdoai, eles não sabem o que faz. Ele estava intercedendo por mim e por você, que somos imperfeitos. Ele sabia que nós éramos imperfeitos. Mas mesmo assim ele rogou a Deus por mim e por você. E muitas vezes, né, pastor, a gente não quer pagar preço. A gente acha assim, eu não vou me submeter. Eu já ouvi isso. Eu não vou me submeter a pegar a prova com a mão. Porque como que eu vou pegar a prova com a mão sendo que eu não estou bem? Intercessão é amor. Eu sou prova viva que através da intercessão, um tio meu, sabe, pastor, o meu tio Ionésio,
Quero até mesmo mandar um abraço para ele. Ele é uma pessoa, sabe, nossa, pensa numa pessoa um homem de Deus, que eu amo muito. Hoje em dia, se eu posso falar que eu me levantei, foi por causa da intercessão do meu tio Ionésio. Porque eu passei um período de 1 mês na casa do meu tio Ionésio, que eu estava passando por um processo. E nesse 1 mês ele chegava na sala para ver onde que eu estava dormindo, para ver se eu estava viva. E muitas vezes ele pegava a Bíblia, ele só fazia assim, ó. Via que eu estava, ele fazia assim, subia as escadinhas e ali ele ficava, das 3 horas até as 6 horas orando, entregando a minha vida para Deus. Então, graças a Deus, sabe, às vezes eu e você estamos, sabe, cansado, sabe, enfadigado, igual a missionária Rosane falou, sabe, pela aquela pessoa que não tem mudança, mas continue. E é debaixo disso que eu vou colocar a segunda palavra. Tem alguma história de uma oração que o pastor intercedeu, que não deu em nada, mas depois Deus respondeu? A gente tem bastante histórias, mesmo porque, missionário, a gente já é fruto de oração. Verdade. É assim, a gente fala que hoje a gente não quer se posicionar para interceder. Mas o que seria de nós se não tivesse alguém que tivesse intercedido? Se não tivesse uma igreja que tivesse se levantado? Certa feita, ela está aqui perto agora ela vai saber disso. A minha esposa, Daiane, chamou a gente para fazer uma oração para um rapaz que tinha levado um tiro na coluna. E a gente foi, se prontificou, fomos na casa da mãe dele, ao qual ele estava lá deitado, debilitado. E a gente fala que talvez a gente pensa que a gente tem que fazer uma oração de excelentíssimo Deus. Não, Deus ele ainda escuta as orações mais simples que a gente possa imaginar. Deus é mais simples que a gente possa imaginar. E eu peguei um óleo ungido pela fé, porque tudo é pela fé. Ungi as costas daquele menino e fiz uma oração e disse para ele, falei assim, daqui uns dias essa bala que está alojada na sua coluna, ela vai sair sozinha. Só que a gente fala as coisas, falei, meu Deus, a gente fala, será que o Senhor vai acatar aquilo que a gente falou, né? O que está ligado na terra está ligado no céu, Senhor. Glórias. E passou por algum tempo, quanto tempo, amor? Acho que passou 1 semana, 2 semanas, 1 mês, não sei. 1 semana esse menino veio, a mãe dele veio contar que a bala saiu sozinha. Eita Deus. Aí eu disse para ele, pede para ele contar um testemunho. Não está na igreja, mas está andando hoje, que não era para estar andando, mas está. Então, assim, isso é coisas que Deus faz com que que aconteça, e talvez a gente não imagina, como tantas e tantas pessoas que talvez você fez uma oração por esses dias. A gente estava comendo uma pizza, aí veio um menino vender rosa, ele parou e falou assim, você é o pastor Alex? Eu falei, sou eu. Tudo que você falou para mim, Deus fez. Então, assim, talvez a gente fala assim, poxa vida, eu sou tão pequeno para Deus me levantar, para interceder por alguém, ou para se levantar contra alguém, para que Deus possa trabalhar, mas a gente acaba fazendo uma oração, né, tão simples às vezes, ou às vezes a gente acha que não tem significativa, mas Deus ele está ouvindo, ele vai responder. Verdade. E no momento oportuno ele responde ao nosso favor. Responde. Então vale a pena, isso nos dá porque a gente fala que é de fé em fé. Talvez as pessoas achem que é de fé em fé, porque não, de fé em fé quando você faz, aí Deus mostra para você os prodígios, porque Ele fez através de você, porque você foi um instrumento, não que você é maior, melhor, não, para tudo é para a glória de Deus. Então você acaba entendendo que você foi um instrumento de Deus ali, e aquilo ali alega seu coração a ponto de você, agora eu vou continuar mais, porque está valendo a pena. Então talvez o cansaço, talvez da busca de um ente querido, da busca talvez até para um estranho é mais fácil, porque você vai orando, mas para aquele que está dentro da sua casa, você está orando, mas você não está vendo. Talvez aos seus olhos a resposta. Então a gente tem que continuar, e vale a pena, porque Deus ele justifica a gente. Justifica através de testemunho. Minha mãe contou para mim, né? Que nós estávamos todos afastados. Eu, o pastor Júnior, meu outro irmão, minha irmã, tudo afastado do caminho. E só ali a véia buscando, orando por nós. Aí depois que eu reconciliei com Cristo, voltei para os caminhos do Senhor, ela contou. Ela falou que toda vez que eu levantava para ir trabalhar,
Ela ia lá um dia, minha cama e meu travesseiro. Então, ó, pra você ver, a melhor intercessora nossa é nossa mãe também, né? Eu sempre falo, né, que eu perdi uma grande intercessora aqui na Terra. Mas eu creio e tenho a convicção, certeza que as orações dela estão vivas, estão válidas ainda, né? Então, olha a importância de uma intercessora ou um intercessor, né? Toda vez de manhã eu levantava para ir trabalhar, ela ia ungir a minha cama. E eu retornei para casa do pai. Você vê como é a importância da oração. Importância debaixo de uma loucura, né? Que para muitos vai dizer, você está ungindo a cama dela. Até se você descobrir que um dia até guarda-roupa. Até se você descobrisse no momento de ignorância, você talvez briga, mas está passando um olho na minha cama, né? Mas você vê que Deus ele gosta das coisas loucas. Verdade. As loucuras que a gente faz, porque ele pegou a gente tudo doido. E para o José, o pastor Júnior, ela fez uma campanha de 41 dias do Egito. Aí, o apelido dele até na igreja que ela era José do Egito. Você vê. E ele retornou, hoje é um pastor. Você vê como que é a importância de uma oração, de uma intercessão. E quanto tempo a gente não ouve isso? Isso mexe, incomove até eu. Quanto tempo você se prontificou a falar assim, não, agora eu vou tirar que eu quero pagar o preço? Porque a gente dobra o joelho, ora, me dá, é preciso disso, daquilo, outro. Mas a gente esquece o intercessor que Deus nos levantou para fazer. Mesmo porque, enquanto estou intercedendo por alguém, Deus está trabalhando a favor dele. Verdade. E a Bíblia fala assim, Tiago 5,16, a oração do justo pode muito ter seus efeitos. Às vezes tem pessoas que não vê naquela hora, né? A colheita, olha, uma coisa eu falo para vocês, tudo que for lançado aos pés do Senhor Jesus Cristo, aguarda, confia. Se Ele não decretou ainda, falou, não é agora, sabe? Confia. Continua orando, continua perseverando. Amém? Missionária Rosane, tem alguma pergunta do chat? Tem sim. Estou sem óculos, então está meio difícil de eu enxergar aqui. Peço até perdão se falar errado o nome. Tá, Mila Martins. Ela está perguntando assim, a intercessão pode mudar situações ou muda principalmente o nosso coração? Eita. Boa pergunta, mas eu devolvo outra para ela. Do que adianta mudar uma situação e o coração continuar o mesmo? Eita, forte. Deus é forte. Do que adianta a situação mudar, porque eu creio que Deus ele trabalha num contexto. Deus ele nunca vai trabalhar numa situação, sendo que não vai trabalhar por dentro primeiro, diante daquela situação. Então, assim, primeiro Deus trabalha, como vou usar, trabalhou em mim para depois ele trabalhar diante da circunstância e da situação. Para que eu possa estar preparado para a circunstância, para que eu possa estar preparado para a situação. Então, primeiro Deus ele lapida de dentro para fora o coração, ele transforma a pessoa primeiro, aí depois ele coloca diante de circunstância. Porque senão não adianta nada. Que o propósito de Deus não é só querer mudar a circunstância. O propósito de Deus é mudar por dentro. Por glória. Aleluia. É forte. Deus é fiel. E aqui tem o Sandro que tá falando, amém, meu irmão. Deve ser amigo do pastor, seu irmão Sandro. Aí aqui tem outra pergunta. DNF, que está escrito assim, ou FC, não sei pronunciar. Amor pela vida do meu, ele está falando assim, amor pela vida do meu cunhado, meu pastor e meu segundo pai, pastor Alex. Deve ser esse parente do pastor, né? Deve ser. Aí que está aqui outro também. Ajudou aí, Du, porque a tia está sem óculos. O Nivaldo está dizendo assim, a gente pode se sentir pequeno, mas o que manda é a fé. Amém, aleluia, glória a Deus. Né? Aí ele está falando, testemunho muito lindo. Oração sem fé não move nada, né? Talvez as pessoas que estão ali do outro lado, ligadinho nessa live aqui, ouvindo a gente falar, talvez tenha alguém que está desanimado, ou talvez tenha alguém que está intercedendo e acha que não está acontecendo nada. Igual eu falei. A nossa luta não é contra a carne, contra o sangue. Verdade. O céu se move ao nosso favor. Você imagina se Deus fizesse tudo no momento que você quisesse. Aí entra no que a gente acabou de falar.
Do mesmo jeito que a gente está clamando aqui, Deus está trabalhando lá, mas Ele está trabalhando no nosso coração também. Verdade. Na nossa perseverança de acreditar que o milagre ainda vai vir do céu sobre as nossas vidas. Amém. Aí tem outra pergunta aqui. Você quer fazer a sua? Não, pode fazer. É a mesma que fez a primeira, a Mila Martins. É como saber quando continuar insistindo em oração e quando apenas confiar no tempo de Deus. Aí ela está mandando um abraço para o pastor, da Camila e do Leandro. Irmã Camila. Bom, confiar, se eu não confiar, eu digo assim, se eu não creio e confiar, eu morro. Pode morrer. Se eu não creio e não confiar, eu morro. Pode morrer. Então, assim, eu tenho que crer e confiar. Porque não adianta nada eu fazer uma oração vã se eu não creio naquilo que eu estou falando. Não adianta. A gente tem que ter a certeza daquilo que sai da nossa boca. A gente tem que ter a certeza daquilo que sai do nosso coração. Porque Deus não coloca... Sabe quando a gente que dobra o joelho e começa a orar, e você ora por um, ora por outro, daqui a pouco Deus vem, coloca no coração, vou usar aqui o Eduardo que está aqui no bastidores, Deus coloca na minha mente, a vida do Eduardo, eu começo a orar pelo Eduardo, mas você não está nem entendendo por que você está orando por ele. É mesmo, verdade. Mas é assim, se eu não crer, se eu não acreditar, não adianta nada. Porque quando você começa a orar, Deus começa a trabalhar, Ele começa a trazer pessoas na sua mente, e você vai orando. Você nem sabe por quê, mas Deus sabe o porquê você está clamando. Porque você se prontificou a interceder por alguém. Então é necessário não só a gente entender que Deus ele vai trabalhar, mas a gente precisa acreditar. Porque fé sem obras ela é morta, mas se não tiver fé também não adianta nada. Não adianta nada. E o despertar da intercessão é muito forte. Sabe por que eu estou falando isso? Porque semana passada mesmo eu comentei com a missionária Rosane, né? Eu estava dormindo, é um breve testemunho. Eu estava dormindo, né? E o próprio Espírito Santo de Deus me despertou, falando assim para mim: ele vai morrer, ele morreu. Na hora, eu já levantei, já me coloquei, sabe, na posição. Comecei a interceder pela pessoa e clamar mesmo o sangue do Senhor Jesus Cristo, porque eu creio que Deus, Ele, quando as nossas orações chega diante do trono do Senhor, Ele é capaz de mudar decreto, pastor. E eu orei, eu repreendi o espírito da morte e passou coisa de 2 dias, teve um culto em casa. E neste culto que teve em casa, o pastor que foi ministrar a palavra, ele falou que Deus repreendeu o espírito da morte que estava rondando. Eu creio que foi o quê? Foi pelo poder da intercessão. Não pelo meu poder, mas pelo poder que Deus fez. Muitas e muitas vezes você está em casa, Deus te desperta a orar, não questione. Simplesmente se coloque na posição, dobre o seu joelho, clame ao Senhor Jesus Cristo e entregue aquela vida para Deus mesmo. Porque Deus, Ele nos alerta. Ele nos alerta. E cabe eu e você temos a percepção de falar: opa, é a voz do papai. Quando a voz do papai está sobre a nossa casa, sobre os nossos ouvidos, simplesmente eu e você temos que obedecer. A Bíblia fala que é melhor obedecer do que sacrificar, né, pastor? E mediante isso vem na minha mente aqui o que seria das igrejas hoje? Eita. Sem os grupos sem os círculos de orações. Verdade. As mulheres que pagaram um preço para que a igreja estivesse de pé. O que é de uma igreja se não tivesse uma intercessão de oração? E está escasso, viu, hoje em dia, escasso. Viu? As pessoas querem mais fazer do que orar. Faz uma consagração que vai. Pedro, Tiago e João. E olha lá. E olha lá. Verdade. Vou fazer mais outra pergunta aqui, pastor. Qual é a maior mentira que os cristãos acreditam sobre a intercessão? Então, que o único mediador é Jesus Cristo sobre as nossas vidas. Aleluia. Então você falou lá em Tiago que não há outro intercessor. Que quem roga por nós, quem pagou o preço por nós na cruz do Calvário foi Jesus Cristo. Eu não preciso... você imagina assim, eu tenho um acesso com Deus. Mas para mim poder falar, eu venho falar com
com a missionária Rosane agora para que ela possa fazer aquilo que eu tenho acesso direto. Eita. Você imagina se eu tivesse que falar, Rosana, eu preciso que você me ajude a orar pela minha família, sendo que eu posso prostrar meu joelho e falar direto com Deus. Porque quando Jesus morreu na cruz do Calvário, ele morreu para que pudéssemos ter o acesso. Glória a Deus. O véu se rasgou para que a gente pudesse ter esse acesso. Verdade. Então, assim, talvez você está preocupado e as pessoas deixam o tempo passar porque buscam refúgio em outras coisas, mas você dobra o seu joelho e busque verdadeiramente a Deus e Ele está te ouvindo. O intercessor meu e seu é Jesus Cristo, o mediador é Jesus Cristo. Tanto é que Ele é tão maravilhoso, se você pensar que Ele disse, eu vou ao Pai, mas deixarei o mediador. O Espírito Santo está junto conosco. Glória, aleluia. Tem momentos que ele intercede por nós. Verdade. Tem hora que você não sai nada da sua boca. Sai só lágrimas. Só lágrimas. É. Mas ele sobe aos céus com gemidos inexprimíveis. Verdade. Então, para que eu vou ter um mediador? Para que eu vou buscar outra coisa, sendo que eu tenho o próprio Cristo, o próprio Espírito Santo que está comigo? É a pessoa do Espírito Santo que é o mais interessante, né? Verdade. Que é aquele que você pode ser doido e dizer assim, muitas vezes eu fiz, senta aqui nesse sofá, conversa comigo. Eu preciso falar com você. Quantas vezes eu deitei a cabeça no sofazinho e dizia, eu quero deitar no seu colinho agora, que eu preciso de um colinho. É você entender que tem ali. Você tem um abraço na hora que você precisa, você tem a resposta na hora que você precisa, você tem a força na hora que você precisa. Não tem mediador. Mediador é o próprio Jesus e o Espírito Santo que está conosco 24 horas. Aleluia, Deus fiel. Tem mais uma alguma pergunta pergunta aqui. Tem, é do Daniel. Ele vai dizer assim: quando Moisés e Paulo intercederam pelo povo de Deus, Deus pareceu mudar o rumo dos acontecimentos na conversão e a intercessão. Muda a vontade de Deus ou faz parte do plano que ele já havia determinado? Eu creio que nada foge do controle de Deus. Aleluia, glória a Deus. Nada foge do controle. Verdade. Ele simplesmente, eu creio que usou só os instrumentos no momento certo, na hora certa. Aleluia. Quer ver? Eu vou usar um exemplo? A Verdade. própria Leila. Se Deus não desperta você, Leila, será que esse homem estava vivo ou estava morto? Eita, Deus. Então não tem um acaso com Cristo. Não tem, mas... Não. Cristo, ele sabe de tudo. Ele sabe meu ontem, meu hoje e meu amanhã. Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Ele sabe de tudo. Aleluia, verdade. Então, não é que mudou, mas Deus precisava usar. Ele sempre precisou usar instrumentos. Se parar para pensar, você acha que ele precisa usar nós? Ele é o grande Deus. Só que ele ainda usa os instrumentos na terra para que o nome dele seja glorificado. Depois que eu entendi que o Senhor me levantou para que o nome dele seja glorificado, não o meu, a vaidade cai por terra, tudo cai por terra, porque está tudo no controle dele, está no propósito dele. É mais um propósito de Deus para que o milagre aconteça. Aleluia. E para você que está aí do outro lado, não esqueça, por favor, aquele recadinho. Eu vou pedir para você compartilhar, para você dar um like para nós. Nós somos a Voz do Reino Podcast. Mande para alguém que está precisando, para alguém que tem dúvidas sobre intercessão, que quer conhecer mais sobre a palavra do reino do Senhor Jesus Cristo. Amém? Não esqueça, a Voz do Reino. Deixe também o seu like. Nós também estamos aqui pela BNC Channel. Curta lá pela TV Shalom. Nós estamos também direto na TV Shalom. Deixe o seu like na TV Shalom, porque é muito importante para que seja veiculada ainda mais. Amém? Outra pergunta, pastor. Como eu faço se a vontade de interceder por alguém acabar? Bom, é a mesma coisa se a gente está falando que intercessão é você amar aquilo que você faz. Se eu parar, é a mesma coisa um ato de amor de eu dizer para você que eu não amo mais. Eita. Se você parar para pensar diante daquilo que Cristo ele fez, porque todas as vezes que ele falava daquilo que ele iria passar, Pedro se levantou dizendo que não, você não precisa passar por isso, mas ele entendia o propósito. Tanto é que quantas vezes ele dizia para Pedro, quando tu te converteres,
Quantas vezes tentaram parar o propósito de Cristo? Verdade. Os discípulos tentaram, o inferno tentou, Verdade. mas Cristo ele prosseguiu. Por quê? Porque o amor daquilo que ele estava fazendo era muito maior. Maior. Então eu creio que se chegar a esse ponto, eu acho que a gente tem que, porque a gente é carnal, quem falar que não vai passar é mentira. Eu acho que a gente tem que respirar, primeiramente buscar em Cristo porque não adianta eu entrar despreparado na intercessão. Nossa, Verdade. não é verdade? Não adianta eu falar assim, talvez as pessoas falem assim, a gente falou acabar, tem medo de pegar as lutas, mas eu tenho que entender que primeiro eu me revisto. Efésios 6, revestir de toda a armadura. Eu tenho que estar primeiro preparado para depois eu entrar na peleja. Verdade. Então assim, as pessoas que chegam a esse ponto, é um ponto de você dar 2 passos para trás, que eu aprendo que quando eu dou para trás é para que eu possa dar mais para frente, mais longe, e eu venha buscar novamente o fôlego para que eu possa continuar, para que eu possa continuar caminhando diante do propósito daquilo que está no meu coração, porque ninguém começa um propósito de intercessão à toa. À toa, verdade. Algum propósito tem diante disso. Alguma coisa Deus falou com você. Alguma coisa Deus colocou no teu coração para que você estivesse fazendo isso. Você não fez à toa em vão. Verdade. A pessoa não cai de paraquedas e diz assim, vou interceder por você agora, Leila. Não, é Deus que colocou no teu coração. Então, quando Deus ele coloca, ele se responsabiliza, mas eu tenho que continuar para que isso aconteça. Verdade. Pastor, tem muitos que estão em casa que são recém-convertidos, né? E a Bíblia fala que o testemunho, ele é onde que muitas pessoas precisam de ouvir testemunho e outras não precisam. Mas o testemunho, ele edifica a vida daquela pessoa. E é através dessa pergunta, qual é a parte da sua vida antiga, antes da conversão, que o pastor achou ser mais difícil de entregar a Deus? Na verdade, assim, quando Cristo começou a trabalhar na minha vida, a primeira coisa que a gente não quer a gente acha que a gente está perdendo. Teve uma certa feita que Deus levantou um casal de missionários, missionária Ágata, presbítero Claudemir, que foram eles que me ganharam para Jesus. E uma certa feita eu estava andando de carro, porque a gente não quer perder amizade, a gente não quer perder status, porque quando você começa e Deus começa a trabalhar, você já não serve mais para muitas pessoas. Verdade. Certas rodas você tá, mas você tá ali, você tá sentindo, você acaba indo embora, porque você acaba vendo que aquilo não é lugar para você. Um peixe fora d'água. Parece que cai as escamas, parece que não cai as escamas do seu olho. Verdade. E eu estava numa certa feita andando de carro, e eu procurava um, procurava outro e nada. Aí eles mandaram uma mensagem para mim, vem aqui, tá tendo uma campanha de oração no lar, lá em Jacareí. Eu sou batizado na Madureira de Jacareí. E eu cheguei lá, Deus usou uma mulher para falar, você estava agora há pouco dentro do carro reclamando que não tinha ninguém. Eita. A primeira coisa que Deus fez comigo foi limpar minhas amizades. Então isso para mim foi muito difícil, porque a gente é rodeado de amigos, daqui a pouco você vai ver não tem mais ninguém, mas você começa a entender que o melhor amigo é Jesus Cristo. Aleluia. A gente é começando a entender. Mas até você entender esse ponto, você acaba falando, eu estou perdendo. Não, você está ganhando. Eita Deus. A primeira coisa que a gente começa a entender é que está perdendo, não, a gente está ganhando. Verdade. Hoje a gente não entende, mas depois a gente acaba entendendo. Então esse foi uma das maiores dificuldades minhas. Porque você estava ali, você virava, onde todo mundo te abraçava, ninguém queria mais, virava um peixe fora d'água, né? Verdade. E essa foi uma das maiores dificuldades para mim. Ao ponto de você pegar, de ter o celular, tinha dia de A a Z, ligar para um, ligar para outro, todo mundo tinha que fazer já. E a gente ficou para trás. Aí restava no final, ela me ligando, falando, vem aqui que tem uma oração, vem aqui que nós vamos numa vigília. Aí era Deus alinhando aquilo que Ele tinha sobre a minha vida. Alinhando, cuidando, alinhando o propósito. E o que é interessante, quando no começo, Deus por é exemplo, fiel. da minha conversão, quando a gente é novo convertido, a gente tem uma ideia que, eu vou me converter, porém eu vou continuar com as minhas amizades. E Deus, a partir do momento que você se converte, Deus ele muda todo o seu ciclo social.
Muda todo o seu quadro social. Nossa, A muda ponto mesmo. até mesmo, né, o missionária Rosane, de parente mesmo da gente, né? É tão Muda forte mesmo. que até as roupas incomodam, né? Eita Deus. Certas roupas que você usava Eu lembro que quando incomodam. eu reconciliei com Cristo, aí tinha as amigas do pagode, né? Até hoje tem amizade com elas, que umas lá em casa tomar um cafezinho comigo, né? Agora já sabe que é café, né? Que elas vão em casa tomar café. Aí as amigas falavam assim, eu sei que você não está bebendo mais, que você agora está na igreja, mas vem aqui, você tu bebe um refrigerante, uma coca. Mas a palavra do Senhor vai dizer que a gente tem que fugir da aparência do mal, né? Então eu nem ia, porque eu já sabia que meu ponto fraco era tomar um gorozinho, a turminha, então eu já nem ia. Então a gente tem que correr, fugir. E para a honra e glória do Senhor, em um mês, Deus me libertou do vício da Isso é bebida. muito bom. Deus é Eu maravilhoso. aprendi que quem é liberto é liberto. Tem pessoas que são convertidas e tem pessoas que ainda estão convencidas. Verdade. Então, assim, às vezes eu falo, Deus, eu preciso ter um encontro com o Senhor que aqueles profetas tiveram. Mas se você parar a pensar, quem é convertido não tem vontade de fazer aquilo mais. tem. Não tem. Não tem. Que Deus limpou de verdade não tem mais. Não tem. Então, eu passei por uma situação, a Leila, Rosane, que quando eu tinha 15 anos de idade, hoje eu entendo que o céu se intercedeu por mim. Eu sofri um acidente com 15 anos de idade, eu tive 10% de chance de vida. Eu sofri um acidente no trabalhar, a mulher me atropelou, só que Deus tinha um propósito na minha vida. Talvez o inferno tentava parar um propósito. Tem muitas das vezes que tem alguém lá, talvez tenha alguém escutando isso que eu estou falando aqui, mas talvez o inferno tenta parar um propósito. Mas ele esquece que o propósito não é meu, não foi eu. Verdade. Não foi eu que escolhi. Deus que escolheu a gente. Verdade. E diante desse processo, eu tive 10% de chance de vida, tive paradas cardíacas, eu fiquei em 3 dias em coma. Só que o que mais interessante é que quando eu sofri esse acidente, Deus levantou. Eu sofri acidente numa rua ao qual morava 2 mulheres evangélicas, a filha e a mãe e a família era evangélica, que foram eles que me socorreram, vamos dizer, eles que intercederam por mim. Então Deus levantou pessoas para interceder. Para interceder. Então talvez o inferno faz um propósito, mas Deus levanta homens e mulheres de Deus para interceder, para que Verdade. eu passei pelo processo, mas eu creio que tudo para a honra e glória do Senhor, e o inferno perdeu mais uma. Só que eu quero que entendesse que talvez tem pessoas que estão aí o inferno se levantando contra famílias e lares. Você vê que o inimigo tem tentado e tem destruído tantas famílias. Você pode pensar? Tantas famílias e lares destruídas, tantas famílias que não têm valor nenhum. Verdade. Que se você pensar outrora, eram famílias boas, lares bons, mas por consequência o inimigo entrou. Só que você vai ver que ninguém se levanta a favor. A favor. Tá faltando sacerdotes de lares. Verdade, está forte. Tá faltando mulheres de oração que busquem pela sua casa. A gente sempre fala, a gente quer buscar. Se eu não cuidar da minha casa, como é que eu quero cuidar da casa dos outros? Verdade. Então, você vê que o inimigo trabalha a favor disso. Só que é necessário a gente se levantar. Porque às vezes é fácil eu ir lá dentro da sua casa, fazer uma campanha de oração dentro da sua casa. Mas talvez a gente não quer fazer dentro da nossa própria casa. Se levantar dentro da nossa própria casa. E a nossa casa está indo de mal a pior, está indo a ruínas. O inimigo tem feito, desfeito. E a gente bate no peito e fala que somos homens e mulheres de Deus. E é aquilo que o pastor falou, né? Faz para os outros, mas não faz dentro do lar. É complicado. Eu costumo falar assim para minha irmã Gil, que se a gente soubesse o poder que a gente tem na oração, quando a gente dobra o joelho para interceder, Satanás não chegava nem perto do quintal da gente, nem ousaria a chegar perto do quintal. Imagine tocar na nossa casa, na nossa família. Você imagina o rei Ezequias? Eita Deus. Debaixo de um decreto de morte. Glória. Deus usa Isaías. Nossa, eu amo essa né? passagem. Nossa. Deus usa Isaías, vai lá e fala: se não tu colocar tua casa em ordem, tu morrerás. Mas ele não aceitou a situação, porque tem momentos que Deus cria, para você ver como é que as coisas, Deus vai levando a gente para um lado, né? Aleluia. Deus cria situações para que a gente possa voltar a entender o homem e mulher de oração que a gente é. Verdade.
Deus não queria matar Ezequias, mas queria mover a ele dele por voltar a entender o homem de oração que ele era. Verdade. Era só uma intimidade que Deus queria que ele voltasse para a intimidade. Porque a Bíblia diz que se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se converter dos seus maus caminhos, eu, o Senhor. Então você vai ver que ele olhou a situação que Deus decretou, o decreto de Deus, quem que revoga? Verdade. Deus mandou a palavra, quem que vai voltar atrás? Só que você vai ver que ele vai fazer uma oração tão sincera, tão sincera, tão sincera, ele vai voltar a cara para a parede. Ele não vai dobrar o joelho, ele santíssimo Deus, não, ele vai voltar a cara para a parede, vai se entregar verdadeiramente. A Bíblia diz que o Senhor ele não rejeita um coração quebrantado e contrito na presença dele. Verdade. E ele vai orar antes de Isaías sair do pátio do palácio, Deus manda ele voltar e decretar dias de vidas para ele. É forte. Então você vai ver que o poder que tem de uma oração, mas de um coração verdadeiro. Por isso que às vezes Deus cria circunstâncias para nós, para que a gente volte a fazer oração verdadeira. A gente fica fazendo oração rasa, superficial. Eu venho conversando, eu venho diante de umas intimidades com Deus que eu venho buscando, Senhor, eu preciso que o Senhor me ensine a orar. Eu preciso ter intimidade de profundidade com o Senhor. É até engraçado que o vô da Daiane é da congregação cristã. Esses dias Deus usou ele para dar umas puxão de orelha na gente. A sua filha, ele falando que está na casa dele orando, vendo pregação e o céu baixinho lá dentro. Eu falei, rapaz, dentro da minha casa o céu tem que ficar baixinho também. Mas por que não fica, vô? Porque seu fio está fino. Sua afiação está fina. Tem que engrossar essa afiação aí com Deus. Então tem que momento que você tem que engrossar a afiação com Deus. Você quer intimidade, você quer... Para de fazer oração rasa. Glória. É oração profunda, oração profunda. A oração que você se entrega. Se Ezequias ele não se entrega verdadeiramente, se ele não se quebranta verdadeiramente. Quantas vitórias o povo Deus deu para o povo de Deus quando eles verdadeiramente se humilharam. Quando verdadeiramente eles rasgaram a veste e entenderam que Deus era para voltar a face para Deus. Então, talvez a gente está passando por luta e dificuldade, só que a gente não se rende. A gente está passando por afronta e Deus está batendo. Talvez tenha alguém que está escutando isso aqui e Deus está puxando a orelha, está batendo. E simplesmente só para você dobrar seu joelho e verdadeiramente você se entregar para Ele. Orar, buscar. Buscar verdadeiramente, Ele vai começar a fazer o trabalhar dele na vida. Verdade. Porque Ele é maravilhoso demais. Amém. Mais alguma outra pergunta aí no chat? Tem mais uma da Mila. Há pessoas pelas quais Deus determina que não devemos mais interceder. Como entender o texto como Jeremias 7,16? Entendeu? Jeremias 7? Vamos abrir Jeremias 7,16. Ela está falando assim, que tem pessoas que Deus fala para não interceder mais. Como entender esse texto de Jeremias, capítulo 7, versículo 16? E eu pergunto para ela, você vai parar de interceder, mas já está do jeito que Deus mandou ficar? Eita Deus. É sábio. É sábio mesmo. Eu paro quando está do jeito que Deus, do jeito que eu pedi para Deus. Glória. Ou do jeito que é para fazer. Se Deus ele está falando para você fazer, ele está ditando também a maneira que ele vai fazer e o que ele vai fazer. Verdade. Deus não deixa ninguém enganado. Profeta não fica enganado. É verdade. Então, se eu parei, é porque o propósito não, ou o propósito aconteceu ou não aconteceu. Jeremias 7? Capítulo 7, versículo 16. Vamos lá, vamos ver o que é. A irmã Camila, ela está inspirada. Enquanto o pastor procura, eu vou pedir para vocês dar o like, segue a gente, o nosso canal, A Voz do Reino, tá bom? Pastor? Aqui vai dizer o 16, ó. Tu, pois, não ores por este povo, nem levante por ele clamor ou oração, nem me oportunes, porque eu não te ouvirei. Aqui é um texto, mas e o contexto? É interessante que... E daí você vai será lá que Jeremias 13, né? Só que assim,
A gente tem que entender um trabalhar de Deus. Deus vai dizer para Jeremias, Jeremias, não se importune agora não. Deixa eu tratar. Eita. Tem momento que Deus manda você se calar porque Ele quer tratar. É, verdade. Então não adianta eu ficar orando, Senhor, faz isso, faz aquilo outro. Não, peraí, não é hora de eu fazer isso aqui, é hora de eu tratar primeiro. Depois que eu tratar, eu vou fazer. Eita. Então tem momento que Deus ele vai colocar no seu coração para você parar, mas Ele também vai colocar no seu coração, eu vou parar aqui, mas senta, não é assim, né? Ele vai puxar você numa cadeira de camarote. E tem hora que Deus fala pra gente não pedir nem misericórdia, que é com Ele que Ele vai tratar. Mas por que faz isso, missionário? Ele? Porque nós somos especialistas de pôr na mão de Deus e tirar da mão de Deus. É. Então, talvez para nessa irmã que fez essa pergunta, talvez Deus está falando para ela assim, ó, É forte. eu quero que você não ore mais, porque você está orando e não acontece e você está tirando da minha mão. Não largou. Então sai da frente, deixa eu trabalhar. A Dani diz sempre assim, que vai limpar a casa. Se as crianças começam a querer fazer bagunça e ajudar, vai atrapalhar. Só de você ficar quietinho, você já está me ajudando. Verdade, eita. É forte. Então, talvez no caso dela, é Deus querendo trabalhar e mostrar para ela que Ele é Deus, ela puxar a cadeira de camarote e sentar e deixar Deus trabalhar. Porque nós somos especialistas nisso. Verdade. De pegar, orar e... peraí, tira da mão de Deus, queremos fazer com as nossas mãos. Coloca cedo, de tarde já está tirando. E queremos fazer do nosso jeito, e nosso jeito não dá certo. Não dá certo. Então Deus manda se calar e deixar trabalhar. Porque Deus não deixa de trabalhar. Aí pula lá pro versículo 13, né? De Jeremias, que vai falar do cinto, para colocar o cinto ali debaixo da terra lá e deixar. Daí Deus manda Jeremias voltar, o cinto está podre, né? Tem um monte que Se você pensar em Jeremias, o profeta chorão, pode dizer. será que por que ele tem o título de chorão? Escreveu Lamentações? Muitas e muitas vezes a pessoa quer ganhar as coisas, quer converter a pessoa e acha que é no tempo dela, né, Nunca pastor? foi. E não entende que é no tempo de Deus, é tudo no propósito de Deus, é tudo debaixo do que Deus falou. E acaba desanimando, né? Se você pensar no trajeto de Pedro, ele vai se converter depois. Ele andou com Jesus, viu milagre, prodígio e maravilha e não era convertido. Verdade. Talvez a gente ache que a gente é convertido porque a gente prega, Deus usa a gente para fazer uma coisa ou outra, mas no coração verdadeiramente, será que nós somos convertidos de verdade? Eita. De verdade? Forte. Porque você vê que depois que Jesus morre, daí ele vai encontrar com Jesus lá na praia e vai falar, Pedro, tu me amas? Tu me amas? Daí fala 3 vezes, apacenta a minha igreja. Aí depois que ele vai começar a entender o propósito. Propósito, é verdade. Uma coisa é você viver o propósito, outra coisa é você entender o propósito. Você vê que nem eu estava numa igreja, o pastor falava assim, em Atos 12, né? Que quando na tempestade lá, os discípulos ficou todos apavorados e foi acordar Jesus. Jesus estava dormindo, né? E já no Atos 12, Pedro está dormindo, sabendo que vai morrer. Então ele aprendeu com Jesus. Pois ali, aprendeu. então, você vê Se eu morrer, pelo menos eu vou dormir, né? É forte isso aí. Mas aquele que está em Deus descansa. Dia de amanhã não pertence. Você vai ver a tranquilidade. E nós andamos ansiosos por coisa alguma. Verdade. A gente acorda de manhã ansioso. Verdade. E Pedro estava com um decreto de morte. E dormindo. Dormindo e o anjo vai acordar. Ele então. Pedro, vai ficar dormindo até que hora? Vamos embora. Vai sonhando ainda. Calça sua sandália, cinge seus ombros. É verdade. E a gente, diante de pouca coisa, dizemos Já que fica cremos a triste. Deus, Desanima. somos servos de Deus e nós desanimamos por tanta coisa. Sabe que dá para mim isso aí? Tem muitos que até se afastam do Senhor. Né? É bem, bem difícil. Pastor, outra pergunta. Toda conversão tem intercessores por trás? Já descobriu quem orou pelo pastor lá atrás, no começo? Eu tive 2 fases na minha vida de servo de Deus até chegar hoje. A primeira fase, eu digo que Deus levantou pessoas, coloca pessoas no nosso caminho diante de propósitos, para que eu tivesse aqui até nesse dia de hoje. Então eu creio que o Senhor levanta pessoas para ajudar. Só que teve uma fase da minha vida que eu caí, que o Senhor me deixou ficar sozinho. Porque a gente vive dependente de pessoas, ou eu sempre digo, Deus levanta muletas, nos faz andar, só que tem momento que o Senhor permite
para que a gente possa entender que a nossa dependência tem que ser somente de Deus. Então eu passei uma fase que Deus me levantou pessoas, mulheres de Deus, homens de Deus, que me ensinaram em um monte a orar, me ensinaram, aprendi muita coisa, levo muitas pessoas no meu coração. Só que teve um momento que eu caí e eu muitas das vezes me revoltei porque a igreja não foi atrás de mim, ninguém foi atrás de mim. Só que depois eu entendi, porque levantar é você estender a mão para alguém. Mas quando Deus olha para você e fala, levanta-te. Oh, glória, aleluia. Talvez é você forte. se apoiar em você mesmo para se levantar. Aleluia. E muitas das vezes o levanta-te está escrito em letra maiúscula. Eu aprendi aqui com a minha esposa que quando está escrito em letra maiúscula é que alguém está gritando. Então Deus está gritando, levanta-te. E levantar-te é você se apoiar em você mesmo, não é depender de ninguém. Se posicionar e... Se posicionar. Só que depois que você está de pé, você vai em um lugar, orei por você. Falei, mas ninguém foi lá, né? Nós temos uma pergunta do estúdio também. Evangelista Eduardo quer fazer uma pergunta também? Lá vem ele. A paz do Senhor, meus irmãos. Deus abençoe. Está sendo muito bom esse papo. Eu tenho uma pergunta, acho que para deixar até um pouco polêmico. Sabia que não ia vir. Boa coisa não ia vir. Deus sendo sabendo de tudo, porque Ele ainda permite que as pessoas intercedam um pelos outros. Olha, Eduardo, se ele quisesse fazer tudo, ele não tinha levantado a gente, eu creio nisso. Então, se ele quisesse fazer tudo, então eu digo assim, ele é tão grandão, mas se torna tão pequeno, às vezes, na simplicidade. Ele sabe de tudo, mas ele confia. Eu vou dizer assim, Eduardo, eu estou passando uma luta dentro da minha casa. Mas ele pode entrar dentro da minha casa e transformar. Eu sempre digo, se Deus piscar, a situação muda. Se ele piscar aqui, a minha vida muda, a minha situação muda, o milagre acontece, tudo acontece. Mas ele quer nos usar como instrumentos. Eu estou passando por uma dificuldade dentro da minha casa, ele sabe, mas ele confia em mim. Ele transfere a responsabilidade daquilo para mim, dizendo assim, ó, eu tenho a certeza. Tanto é que, se for pensar na última ceia, ele estava sentado com quem? Com quem que ele estava sentado na mesa? Com os melhores ou com os piores? A mesa estava o traidor, a mesa estava aquele que negou ele. Então ele sempre confiou, mesmo sabendo que ia trair, mesmo sabendo que ia negar, ele não deixou de tratar da mesma maneira. Então eu creio que a gente sempre diz assim, quando a gente está na maior luta é porque Deus ele confia essa luta na gente. E ele dá estratégia para que a gente possa alcançar, porque é necessário que haja instrumentos, porque muitas das vezes a gente ouvia muito antes da conversão do que tipo assim, mas fulano fez tanta coisa, agora está na igreja dos crentes. Mas você imagina se Deus pegasse só os perfeitinhos. Se pega os loucos, eles não acreditam que Deus transforma. Você imagina se pega os perfeitinhos. É verdade. O povo aqui no chat está bem interagido, né? A Mila, então, já fez quase umas 10 perguntas aqui. Tem aqui o nosso irmão Fernando, está mandando um abraço para o pastor Alex. Boa noite, povo de Deus. Boa noite, Fernando. Deus abençoe sua vida. Aí aqui o Daniel fez uma pergunta boa. Há algum exemplo bíblico em que uma pessoa tem sido condenada, apesar de uma intercessão perseverante e fiel, mostrando que existe um limite para a intercessão na salvação? Alguém que é fiel? Eita. Forte. Algum exemplo, ele perguntou. Sabe, se a gente pensar em alguém que é mais fiel, na minha mente não vem nada melhor que Jó. Nossa, Não vem nada melhor que Jó. A luta não deixou de bater nele porque ele deixava de ser fiel. Satanás não se levantou contra a vida dele porque ele deixava de ser fiel, mas era porque ele era fiel. Verdade. Mas é porque intercessão do que é intercessão? Muito pelo contrário, se você pensar em Jó, ninguém intercedeu por ele, muito pelo contrário, ele intercedeu pelos amigos. Mesmo debaixo de luta e dificuldade, ele estava intercedendo. Verdade. Então, assim, não tem ninguém melhor que eu possa falar aqui
de alguém que passou uma situação que talvez eu e você, quem está ouvindo, a gente que está aqui, talvez não aguentaria. E fez ao contrário. Eu fico imaginando lá no céu, Deus olhando para ele, cheio de chagas, perdeu tudo. Os 10 filhos, a esposa abandonou, mas mesmo assim Deus olha para ele, ele está orando para os amigos. Verdade. Então, assim, não tem como alguém ser fiel a Deus e não consigo entender. Porque Deus não é injusto. Verdade. Nosso Deus, ele não é injusto, ele é justo. Ele é justo, fiel e verdadeiro. Amém. A nossa última pergunta aqui, porque já vamos encerrar. Amém. A Mila está perguntando assim, se Deus já decretou sua vontade, qual é o propósito da intercessão? Se Deus já decretou a vontade dele, qual é o propósito da intercessão? Assim, A Mila tá que tá, é o Glória. Vamos lá. Deus tinha um propósito na minha vida. Só que muitas das vezes eu levantou homens e mulheres de Deus para falar comigo, só que não estava alinhado com o propósito de Deus. Então não adianta Deus decretar algo se eu não alinhar aquilo que o céu está decretado sobre a minha Eita, vida. Deus, é forte. Forte, falou tudo. Por isso que eu tenho que interceder, porque eu tenho que alinhar, é alinhamento. O que está ligado na terra está ligado no céu. Verdade. Se eu não alinhar o meu propósito com o propósito de Deus, não vai acontecer. Não vai. Deus não é Deus de confusão. Eu quero uma coisa aqui, Deus quer uma coisa no céu. Verdade. É a mesma coisa assim, eu quero... Deus quer que eu pregue e eu quero ir pro pagode. Deus quer que eu tome Santa Ceia e eu quero beber. Não existe. Ou eu alinho o propósito com Deus ou não vai. Verdade. Por mais sabendo que Deus levantou você para ser isso, Deus levantou você para ser... Deus vai ter um chamado na sua vida, ganhador de almas. Mas se eu não alinhar esse propósito com Deus, não tem que trabalhar de Deus. Verdade. Verdade. Pastor, e como as horas já se avançam, para quem está lá em casa, para os ouvintes, aquele que está intercedendo por uma pessoa, aquele novo convertido também, qual é o caminho, o conselho que o pastor dá? Olha, missionária Lila, o maior conselho que eu possa dar é não desanimar por nada. Se apegar em Deus. Em Deus. Buscar, porque hoje você vê que tá difícil as pessoas buscarem. Então, acho que o alicerce do cristão é a busca. O alicerce e o conhecimento e busca de intimidade com Deus. Então, assim, não tem como eu estar aqui hoje sem antes eu não ter buscado. Não tem como. Então, para quem é novo convertido também, é pior ainda, que os desejos da carne vai gritar. Só que quem o alimentar, há uma luta constante entre a carne e o espírito. Aquele que o alimentar maior é que vai vencer. Verdade. Então, quanto mais eu me agarrar nas coisas de Deus, mais longe eu vou chegar. É que nem eu falei, né? Tem que fugir da aparência do mal também. Verdade. Porque se a pessoa fala assim, não, você não está bebendo, você está na igreja, mas vem aqui ficar no meio, ficar na roda dos vencedores, não adianta. Vai oferecer. Tem aquele ditadinho de uma água mole, pedra dura, né? Tanto bate. Uma hora vai. Porque o inimigo, ele é astuto, ele não desiste. Verdade. Hoje ele não foi, amanhã ele volta de novo, ele não foi, amanhã ele volta de novo. Aí vai pegar um dia de fragilidade. Ele tentou pegar Jesus lá quando Deus levou ele em espírito, na hora que ele teve fome, mas Jesus é Jesus. Eita, Deus. Aí o irmão Fernando está falando assim, pastor Alex, vaso de honra. É mesmo, viu, irmão Fernando? Nós conhecemos ele, vaso de honra. Um grande amigo, Ele, Fernando, pastor Fernando. E, pastor Alex, foi um prazer mesmo ter o pastor aqui. É um carinho muito grande que a gente recebe o pastor e a pastora Daiane, viu? Sintam-se sempre acolhidos, à vontade para voltar. Amém? Amém. Vamos ter outras oportunidades com a pastora Daiane, né? E eu vou agradecer também a Vitória, que veio aqui, o irmão Eduardo, missionária Rosane. E, pastor, quem quiser encontrar o pastor, qual é a rede social? Vixe, esse negócio de rede social comigo é meio difícil, mas é mais fácil eu falar o celular, né? Pode falar. Meu número do meu celular é 12 982 18 2609. Pode falar de novo? 12 982 18 2609. Amém. Precisar, a gente estamos aí. Em nome de Jesus. Para mim também foi um prazer. Confesso que fiquei meio com medo, mas deu tudo certo. Né? Deus encheu o pastor de perguntas. Né? Deus abençoe a vida da missionária Leila. Também a gente tem um carinho muito grande.
missionária Rosane. Amém. Eduardo também, que a gente não se fala muito, mas ele está no coração meu, ele não paga aluguel faz tempo. E que Deus possa abençoar cada dia mais e mais. E precisar da gente, pode contar com a gente em nome de Jesus. Amém, glória a Amém. Deus. E foi um prazer estar com vocês. Não esquece, antes de vocês finalizarem, da gente finalizar aqui, dê seu like, curte A Voz do Reino. Amém? Muito obrigado. Que Deus abençoe. Aleluia.